Boa tarde, começa agora a segunda edição do Agricultura BR. Oi, boa tarde para você. Hoje é terça-feira, dia 24 de novembro. Você vai ver nesta edição. Um dos destaques em relação a boatos que tem apontado que os estoques na Argentina de soja são muito maiores do que a realidade. O clima favorável favorece o plantio de grãos na região produtora de Minas Gerais. Você vai conferir que no Brasil já são mais de 70 focos registrados de ferrugem asiática na área de cultivo de soja. E ainda nesta edição você tem informações a respeito do andamento da moagem de cana-de-açúcar na região centro-sul do país. Mercado físico, mercado futuro, aquilo que você precisa saber a partir de agora no Agricultura BR. A gente abre essa edição trazendo para você informações a respeito do mercado futuro da soja. Soja hoje mais cedo operava em alta em Chicago, seguindo o mesmo movimento que terminou o dia de ontem, já que ao longo de toda a segunda-feira a soja operou com fortes baixas por lá. Vamos acompanhar então o que acontece com a soja. A soja então teve essa reviravolta nessa última segunda-feira, operava em alta há poucos minutos, mas olha o que acontece no mais curto prazo. Vem estável, mas uma estabilidade já beirando o campo negativo. Posição de janeiro perde nesse momento 0,08%, negociado a $8,63 mais 50 por bushel. Março perde 0,08% também, vem a $8,65 mais 50 por bushel. Maio, $8,71 mais 50 por bushel, queda de 0,14%. E julho também praticamente estável, a 0,05% de queda, $8,78 por bushel, assim vem sendo negociado a soja neste momento. Nesse momento ela cai, vai invertendo o que acontecia durante todo o dia de hoje, pelo menos até há poucos minutos, mostrando um movimento de queda. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Newton, ele que mandou mensagem através do Twitter há poucos minutos e ele questionava a respeito de estar próximo ao feriado de ações de graça nos Estados Unidos, se isso aumenta ou diminui o volume de negócios lá em Chicago. Daqui a pouco a gente traz a resposta para você, Newton. Bom, aqui no Brasil, o dólar voltou a operar por volta dos R$ 3,70 nos últimos dias. Ontem fechou com uma leve alta, R$ 3,73. No dia de hoje, já vinha em queda mais uma vez. Há pouco operava R$ 3,71 e a gente confere agora, então, como estão as negociações. Dólar comercial vem agora a R$ 3,71 mais 4, operando com queda em relação a ontem. A baixa agora é de pouco mais de 0,5%. Bom, por aqui a gente segue falando a respeito de soja, agora a soja no mercado internacional. Vamos falar um pouco de América do Sul, em especial da Argentina. A Argentina tem novo presidente eleito, aliás, um presidente que rompe com uma série de fatores que vinham ocorrendo no governo, ou poderia até se dizer dinastia Kirchner, que tomou conta da Argentina praticamente nas duas últimas décadas. Bom, e Maurício Macri, ele vem com uma nova proposta, essa nova proposta foi muito bem aceita, principalmente pela classe produtora da Argentina e também da pequena indústria que a Argentina ainda possui. E bom, e na esteira dessa situação toda do que vinha ocorrendo na Argentina, muita gente aproveitou para trazer pontuações a respeito dos estoques argentinos. A Argentina, normalmente, quando você olha lá que o relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos, ela sempre tem números expressivos em estoque, normalmente ali 29, 30, às vezes 31 milhões de toneladas em estoque, porque a Argentina, ela esmaga muita soja. Mas o que acontece? De acordo com a analista Tânia Tosi, as semanas que antecederam e também agora, depois da confirmação de Maurício Macri como novo presidente da Argentina, tem se colocado algumas informações na imprensa, de acordo com Tânia Tosi, isso é a imprensa não especializada, de que os estoques da Argentina seriam muito maiores do que esse, estoques bastante elevados em relação à Argentina, apontando lá para casa de 48, 49 milhões de toneladas. É
Ela explica que esses números foram utilizados de maneira incorreta, principalmente pela própria indústria lá na Argentina, que coloca essa situação. A verdade é que os Estados Unidos eles podem até apontar um estoque para a Argentina, assim como aponta para o Brasil, superior àquilo que os órgãos oficiais dos países normalmente colocam aqui na América do Sul, por exemplo. O estoque brasileiro fica na casa de 721 mil toneladas, de acordo com a Conab, porque a Conab encerra a safra em dezembro. Já os Estados Unidos, o Departamento de Agricultura, em agosto, aponta um estoque brasileiro de 18 milhões de toneladas. O mesmo acontece com a Argentina, aí salta de pouco mais de 30 milhões para uns 48, 49 milhões de toneladas, e essa soja toda estaria estocada, então, nas fazendas, nas propriedades rurais dos argentinos, e como que eles estariam vivendo até agora sem vender soja. Mas olha só, nós trazemos aqui soja na Argentina, você vê aqui um gráfico de produção. Esse gráfico de produção aqui mostra o que aconteceu nas últimas temporadas. Temporada 14 e 15, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, estimado em 60 milhões e 800 mil toneladas. Agora, para a temporada 15 e 16, 57 milhões de toneladas. Essas estimativas são do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Vamos mudar agora para o gráfico que mostra estoque. A gente traz aqui um novo gráfico, ele vai aparecendo aqui e vai surgindo, mostrando o que aconteceu nas últimas temporadas, temporada 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15. Você observa que os números estão de acordo com o que a analista Tânia Tosi, ela apontava. Ela apontava que 14 e 15, um estoque na casa de 31 milhões e 100 mil toneladas para uma produção de quase 61 milhões de toneladas. E agora, temporada 15 e 16, 30 milhões e 300 mil toneladas para uma produção de 57 milhões de toneladas de soja. Você observa que os números eles vão ficando aparentemente muito parecido com o que acontecia na temporada 14 e 15 e na 15 e 16. A Argentina tem um movimento de estoque, de esmagamento de soja, por isso que tem que ter esses estoques. É claro que o governo Kirchner impôs uma série de situações, tributações, chamadas retenções e outras situações que dificultavam a saída de soja da Argentina. Ainda assim, a indústria local precisa ter muita soja, bastante soja estocada na Argentina para continuar tendo atividade. É por isso o apontamento da analista em relação a esses boatos que poderiam ter sido colocados pela própria indústria daquele país. Vamos mudar aqui a sinalização gráfica, nós temos uma nova situação aqui, soja exportação mundial, os maiores no ranking, está subindo aqui. Vamos destacar Brasil e Estados Unidos. Você tem aqui Brasil com uma participação aqui de 44%, Estados Unidos 36% de tudo aquilo que é exportado em relação às temporadas anteriores, a temporada de 2015, 2016, esses são os números que nós temos em relação à soja. Nós colocamos aqui uma situação que mostra a participação, tem Brasil, tem Estados Unidos, a Argentina também tem uma participação importante, mas quando você olha principalmente óleo e farelo de soja, aí você tem a Argentina num patamar mais elevado. Aqui no Brasil, as lavouras de soja seguem sendo implementadas por todo o país. No Paraná, os trabalhos estão bastante avançados. Boa parte dos produtores já concluiu a sua semeadura. Muitos deles já estão fazendo, inclusive, a venda futura da sua produção para garantir bons negócios. É o que a gente vai ver na reportagem de Juliane Flores. O mercado de negócios futuros da soja tem uma média de 30% da safra destinada a esse fim. Essa margem se deve a fatores como o bom momento do mercado de commodities no Brasil, que é influenciado pelo dólar e garante bons preços para o produtor. Nós tivemos uma situação praticamente no mês passado, 2 meses atrás, o produtor vendeu bastante soja futuro, levando em conta o dólar estava um pouco mais alto, Chicago, as cotações também estavam um pouco mais altas. Como Chicago recuou um pouco, como o dólar no Brasil recuou um pouco, praticamente as vendas pararam, mas foi vendido uma boa quantidade, eu acredito que dentro de uma realidade de preço. Os negócios futuros na safra de soja e milho trazem para o produtor rural certa tranquilidade no que diz respeito aos investimentos realizados nas lavouras, desde a sua implantação até a colheita. Eu acredito que tanto soja como milho, o produtor tem um bom volume da sua safra comprometido com o custo de produção. Então, eu acredito que dentro disso ele pode
uma boa parte desse soja ou milho, é travar esse preço, ter uma definição, ele sabe quanto está custando a lavoura dele praticamente até a colheita, e ele, se o preço for interessante, ele tem um custo de produção, ele vende e depois fica com o restante, que é a sobra dele, para comercializar mais adiante. Além de investir nos negócios futuros da cultura da soja, os produtores já começam a travar negócios ligados ao milho safrinha, que ainda está longe de ser implantado, mas que já mostra preços relativamente bons. Nós temos o milho pouco plantio, reduziu bastante o plantio no Brasil agora na safra de verão. E é lógico que se existe um atraso maior no Mato Grosso no plantio da soja, devido à falta de chuva, existem regiões que não choveu adequadamente até agora para plantar soja, dificilmente essas áreas serão plantadas com milho safrinha. Isso pode trazer uma produção, uma área cultivada menor de milho. Então, está todo nesse compasso de espera, apesar que os preços estão sendo praticados ao produtor hoje, futuro, para agosto, setembro, em torno de R$ 27,00, eu acredito que seja um preço bastante razoável. Hoje há um bom estoque de grãos no mundo, o que garante preços mais baixos, mas somente quando as safras se concretizarem será possível afirmar se os preços, tanto da soja quanto do milho, estarão bons para o produtor brasileiro. Olhando o mundo em termos de estoques mundiais de soja, milho e trigo, os estoques são adequados, então isso tende a segurar um pouco os preços. Quando você tem estoques baixos, você entra em qualquer situação climática mais desfavorável, o mercado entra quase num pânico, quer dizer, eu preciso comprar porque daqui a pouco não tem, os estoques estão muito baixos. Juliane Flores para o SBA. Bom, vamos falar agora de soja e também a relação com a questão do tempo no centro-oeste brasileiro. E olha só, no sul do estado de Goiás e no Mato Grosso do Sul, as chuvas são mais regulares. Agora, no estado do Mato Grosso, principalmente, há uma irregularidade, as chuvas a frequência não tem ocorrido como é esperado, isso acaba impactando diretamente no desenvolvimento das áreas que foram semeadas e também das poucas áreas ainda que restam para completar o plantio. Para falar a respeito de como que fica a situação para as próximas semanas de clima no centro-oeste brasileiro, nós vamos conversar com a Thaís Baroni, primeira participação dela nesta terça-feira. Thaís, seja bem-vinda. Como é que fica a previsão do tempo para o centro-oeste brasileiro, principalmente para os produtores de soja? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Juliana. Nas próximas semanas, as chuvas elas ainda vão ficar um pouco mais irregulares sobre a região centro-oeste do país. Só mesmo entre Goiás e Mato Grosso do Sul é que chove um pouco mais agora nos próximos dias. Como vocês disseram, são esses dois estados que têm recebido os maiores volumes de chuva, portanto, a umidade do solo está mais elevada, principalmente entre o sul do Mato Grosso do Sul e também o estado de Goiás. No oeste do Mato Grosso também a umidade do solo subiu um pouco agora nos últimos dias, mas nas próximas semanas, nessa região, a chuva deve ficar ainda mais irregular. Sobre o sul do Mato Grosso do Sul, por outro lado, tem chovido mais e agora, nos próximos dias, até o fim dessa semana, deve chover ainda mais nessa região. No primeiro período, que vai dos dias 24 a 28 de novembro, como a gente observa, mais de 70 milímetros acumulados nas áreas ao sul do Mato Grosso do Sul. Enquanto que sobre o estado do Mato Grosso, pouca chuva neste período, principalmente no oeste do estado, não há previsão de chuvas muito volumosas. As chuvas ainda ficam muito irregulares por lá e com baixo acumulado. Sobre o estado de Goiás, a situação é bastante semelhante com o Mato Grosso do Sul, só que nas áreas ao norte de Goiás também volta a chover um pouco mais neste período e os acumulados já chegam a passar até os 50 milímetros. No segundo período, entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro, a chuva volta a perder um pouco de força sobre o estado do Mato Grosso do Sul, mas ela deve ficar constante, principalmente nas áreas ao sul do estado. Sobre o estado do Mato Grosso, neste período, as chuvas ganham um pouco mais de volume, mas ainda assim continuam bastante regulares, atingindo uma fazenda sim e a outra não. Em Goiás, por outro lado, as chuvas também, assim como no Mato Grosso do Sul, ficam um pouco menos volumosas, mas ainda assim mais frequentes neste segundo período. E no terceiro período, entre os dias 4 e 8 de dezembro, aí sim volta a chover um pouco mais sobre o estado do Mato Grosso, as chuvas se tornam um pouco mais regulares, elas já abrangem diversas áreas do estado com acumulados passando dos 50 milímetros. E entre Mato Grosso do Sul e também Goiás, a mesma situação, chuvas um pouco mais volumosas neste período e também mais regulares. Daqui a pouco eu volto com mais. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Thaís. Thaís, daqui a pouco já volto para falar da região sudeste.
Bom, e a gente traz agora um destaque para você que é da região produtora de Minas Gerais, do estado de Minas. Por lá, o clima tem sido favorável ao plantio desta nova temporada de grão safra 2015-2016. Os trabalhos estão mais acelerados agora e com esse volume de chuva um pouco mais frequente, os produtores estão reduzindo o atraso que tinha no início dessa semeadura. Os trabalhos estão mais intensos com o plantio da soja, que nessa temporada deve ganhar de 7 a 10% a mais de área que vai ser perdida para o milho. A gente acompanha agora no gráfico aqui que traz a área de produção da soja na região sudeste como um todo, nos estados de Minas Gerais e São Paulo, que são os únicos que fazem o plantio comercial da oleaginosa. Minas Gerais deve ter uma área de 1.430.000 hectares, representando pouco mais de 4,5% de toda a área de produção de soja do Brasil. E depois aparece São Paulo, com uma área estimada pela Conab em 830.000 hectares. Bom, agora sim a gente traz para você informações sobre o clima na região sudeste do país. Vamos voltar rápido então para Somar, onde está a Thaís, e ela fala a respeito dessas chuvas no sudeste que tem contribuído com várias culturas, como o café e também essas áreas de cultivo, de semeadura de soja. Thaís está aqui conosco mais uma vez. Como é que fica a previsão para as próximas semanas, Thaís? Olá, Fabiano. Na região sudeste, as chuvas também ficam mais regulares agora nas próximas semanas. A previsão é de pancadas de chuva em todos os estados da região sudeste agora nos próximos dias. Inclusive, a umidade do solo está um pouco mais elevada em diversas áreas da região sudeste do país, principalmente sobre o sul de São Paulo, sobre Minas Gerais, a umidade do solo voltou a subir e também sobre o Espírito Santo. E agora, nas próximas semanas, a previsão é de chuva em toda a região sudeste. Na tarde de hoje, previsão de pancadas de chuva em todos os estados da região, sendo que nas áreas mais escuras do mapa, em Minas, São Paulo e sul do Espírito Santo, a chuva vem com um pouco mais de força. Amanhã continua chovendo ainda sobre todos os estados da região sudeste, só que é no interior de São Paulo que a chuva ganha força. E na quinta-feira também, previsão ainda de pancadas de chuva sobre toda a região sudeste do país, umas pancadas de chuvas um pouco mais regulares e até volumosas. Como a gente observa aqui no acumulado, até o dia 28, chove mais de 70 milímetros no interior de São Paulo e entre Minas Gerais e Espírito Santo, também chuvas um pouco mais frequentes e volumosas, 30 milímetros agora nos próximos 5 dias. No segundo período, entre 29 de novembro e 3 de dezembro, a chuva ganha ainda mais força nessa região entre Minas Gerais e Espírito Santo. Neste período, a umidade do solo vai voltar a subir um pouco mais entre esses dois estados, já que eles vão receber maiores volumes de chuva. E no terceiro período, entre 4 e 8 de dezembro, continua chovendo mais sobre Minas Gerais, que é o estado que vai receber os maiores volumes de chuva até o fim do mês e também no início de dezembro. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Thaís, obrigado pela participação. Bom, a gente continua destacando a soja, mas agora as doenças no campo. Olha, cresceu o número de casos de ferrugem asiática da soja na última semana aqui no Brasil. Já são agora 71 focos da doença espalhados em 8 estados do país. Nessa mesma época do ano passado, os casos registrados eram de apenas 43. A gente vai acompanhar agora na tela o número de casos registrados nos estados que já possuem focos de ferrugem asiática da soja, segundo o consórcio antiferrugem, não o Conab como está ali, consórcio antiferrugem, que é uma parceria entre Embrapa e outras empresas que pesquisam, monitoram os casos de ferrugem asiática da soja em todo o país. Bom, até o dia de ontem, 23 de novembro, segunda-feira, Minas Gerais já registrava um caso. Mato Grosso, 5 casos de ferrugem asiática, Rio Grande do Sul, 30 casos, o estado de São Paulo, 10, Mato Grosso do Sul, 2 casos, o estado paranaense já possuía até ontem 20 casos de ferrugem asiática da soja, Santa Catarina, 2 e o estado do Tocantins, apenas 1 caso. Como é possível notar, a infestação é maior nos estados da região sul do país, onde choveu mais e, por isso, a proliferação da doença, do fungo que causa a ferrugem asiática da soja, foi mais intensa. Segundo a Embrapa, a soja, outro fator, além da chuva, que também favoreceu para a proliferação mais recente, mais precoce dessa doença nesta safra no Brasil, foi o surgimento de soja guaxa contaminada durante o período de vazio sanitário da soja. Bom, a gente confere agora então como estão as cotações por todo o país.
Olha, a enquete do Agricultura BR desta semana, aliás, desde a última semana, nós até estendemos um pouco mais o prazo porque ela ficou polêmica, tem muita participação de produtores que têm questionado também a mesma situação. Qual é o melhor momento de comercializar soja para quem ainda tem da temporada 2014-2015? É ainda nesse ano? É no começo do próximo? Nós até trouxemos uma Agricultura BR Responde com uma pergunta de um produtor rural, resposta da analista Tânia Tosi, que está no nosso blog, o blog da Agricultura BR. É simples, você acessa lá e você consegue ter essa informação. Essa página já teve mais de 1000 acessos com produtores rurais querendo saber um pouco mais a respeito deste assunto. Se você quer responder ou mandar também a sua pergunta, qual é o seu posicionamento em relação a essa enquete, a essa pergunta, mande para o nosso e-mail, para o nosso Twitter e também pelo WhatsApp. O WhatsApp é a maneira mais rápida, está no telefone aí rapidinho, 67 9656 2266. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem os indicadores do agronegócio e muito mais. Não saia daí. Agricultura BR de volta, você acompanha com a gente agora informações sobre o mercado futuro do café, em primeiro lugar aqui no Brasil. Vamos começar então trazendo os destaques para a Bolsa Paulista, negócios com café arábica. Tradicionalmente são poucos contratos negociados, mas traz uma referência aqui para o país. E olha só, vem com uma alta forte, tem até um número de contratos um pouco mais expressivo no mais curto prazo. Posição de dezembro de 2015 vem com 1.050 contratos negociados a $145,50 por saca de 60 quilos, uma alta de 2,03%. Março, 1.560 contratos negociados a $151,55 por saca, alta de 2,16%. Setembro, com apenas 110 contratos a $152,15, uma alta de 2,56% para essa posição. Daqui a pouco a gente confere os negócios futuros lá fora. Por enquanto é hora de cotações do café no mercado físico do Brasil. Acompanhe. Destaque agora internacional. Bom, depois de atingir na semana passada a cotação mais alta do mês para o Arábica na Bolsa de Nova York, os valores vêm em queda desde ontem. Hoje, mais cedo, posições também operavam em baixa, mas há pouco mudavam o rumo dos negócios. Café novamente opera em alta hoje por lá e é o que a gente vai acompanhar agora. Veja só, café arábica vindo com uma leve alta para a posição de dezembro de 2015. Negocia o grão agora a $1,20 mais 15 por libra-peso. A posição de março sobe 1,79% agora, com negócios a $1,24 mais 65. A posição de maio vem a $1,26 mais 85 por libra-peso, com alta de 1,76%. Enquanto isso, a posição de julho, que já foi mais alta hoje, ainda assim vem com variação positiva de mais de 1,5%. Negócios agora a $1,28 mais 90 por libra-peso. Fabiano, como estão os negócios com o Robusta? Vamos conferir então, Juliano, negócio com o café Robusta, referência para os negócios com café Conilon aqui no Brasil, que tem como principais expoentes os estados do Espírito Santo, Rondônia e Bahia. Há pouco vi em alta, vamos saber agora como é que estão as posições negociadas. Nós temos aqui a posição de novembro, na verdade não tem negócios na posição de novembro, mas a posição de janeiro, março e maio, as demais em maio, no curto prazo, elas vêm operando em alta. Posição de janeiro são $1.544 por tonelada, uma alta de 0,32%. Março, $1.575 por tonelada, alta de 0,57%. E maio, a $1.606 a tonelada, alta de 1% para essa posição. Agora, as posições vêm, com exceção da posição de janeiro, março e maio, vêm praticamente no valor mais alto negociado nesta terça-feira. Vamos conferir agora como é que estão as cotações do café no estado do Espírito Santo, tanto para o Arábica quanto para o Conilon.
Por aqui, o Agricultura BR traz em destaque o indicador Boi Gordo Brasil. Nós vamos conferir como é que fechou esse indicador no dia de ontem. É um termômetro muito importante, porque ele traz a média dos 14 principais estados produtores do país para se chegar a uma média simples que mostra como que está a referência nacional. E essa referência nacional ontem fechou ao valor de R$ 145,25 por arroba. Esse número representa uma alta de 0,52% nos últimos 30 dias e nos últimos 12 meses, uma alta de 6,3% para o valor da arroba do boi gordo nos principais estados produtores do país. Já o preço da soja fechou o dia de ontem aqui no Brasil valendo R$ 74,70 a saca. No acumulado dos últimos 30 dias, esse valor representa uma queda de pouco mais de 2%, mas ainda assim os preços continuam no patamar de R$ 74. No acumulado dos últimos 12 meses, a gente tem uma alta de 22,1%. Agora sim, você acompanha comigo na sua tela o gráfico do indicador Soja Brasil, feito pela agência Rural Business, que traz os valores dos últimos dias para a oleaginosa. No último número, você vê ali, data de ontem, 23 de novembro, o preço caindo para R$ 74,70, uma forte queda em relação ao valor da última sexta-feira. Este gráfico, portanto, traz para você o valor do indicador na data de ontem, que apesar de ter essa queda nos últimos 30 dias, tem sim uma alta de 22% se comparado a um ano atrás. Bom, e já o indicador Milho Brasil, que é uma média feita considerando os 8 principais estados brasileiros, fechou ontem dentro do patamar que vinha trazendo, fechou com uma leve alta, apresentando alta inclusive nos últimos 30 dias de 3,15% para esse importante indicador. O indicador Milho Brasil ainda traz uma alta mais forte para o acumulado dos últimos 12 meses. Essa alta mais forte dos últimos 12 meses aponta para 18,5% de elevação nos valores. Indicador agora para o Café Sul de Minas, que é um termômetro para saber qual é o valor pago pelo café arábica para estes produtores da região, que são referência nacional no quesito preços. Na região sul de Minas Gerais, a saca de 60 quilos do arábica ontem foi negociada em média por R$ 485. Esse valor representa uma leve alta de 0,5% em relação ao que se via há 30 dias atrás. No último mês, a gente tem visto o preço do café vir abaixo, mas agora ele recuperou o suporte de R$ 480 e se mantém. No ano passado, nessa mesma época do ano, o valor era um pouquinho a mais, um pouquinho acima do que a gente viu ontem, era de R$ 487,50 a saca. Bom, a gente confere agora mais cotações por aqui, desta vez o café no estado do Paraná. No próximo bloco, você tem os destaques do mercado do algodão lá fora e aqui no Brasil. Você vai ver ainda hoje que 90% das cultivares de café que são plantadas no Brasil foram desenvolvidas no IAC, Instituto Agronômico de Campinas, assunto de ainda hoje aqui do Agricultura BR. Agricultura BR de volta, você acompanha com a gente agora informações a respeito do mercado do algodão e a gente começa trazendo para você um panorama de como estão os preços aqui no Brasil. Veja com a gente então valores apontados pelo CPEA para o algodão. Em primeiro lugar então vamos ver como estão os negócios lá em Nova York. Negócios hoje vêm em alta, recuperando as perdas dos últimos dias. Dezembro de 2015 opera 60 centes de dólar mais 45 por libra-peso, com alta de 0,48%. Março vem a 61 centes mais 68 por libra-peso, leve alta de 0,12%. Os negócios com algodão para entrega em maio também sobem muito pouco, apenas 0,11%. Vem com negócios a 62 centes mais 55 por libra-peso. Enquanto isso, a posição de julho sobe 0,33%, negócios a 63 centes de dólar mais 34 por libra-peso. Ontem
teve uma baixa muito forte, teve os valores mais baixos das últimas 6 semanas para a fibra negociada em Nova York. O dólar em alta em todo o mundo pressionou bastante as cotações por aqui. Os destaques agora são para o algodão no mercado físico do Brasil. Vamos lá então conferir como estão os negócios. Você que acompanha o Agricultura BR tem visto os negócios caírem para o algodão desde o início de outubro aqui no Brasil. No dia de ontem registrou mais uma queda de 0,33% em relação ao fechamento da última sexta. O algodão ficou negociado ontem aqui no país a R$ 2,26 mais 97 por libra-peso. Se a gente acompanhar o valor que se tinha no início do mês de outubro, que foi quando a cotação do algodão começou a cair, o preço do produto já caiu 10 centavos desde o início do mês passado. Por aqui a gente confere agora mais cotações da fibra, então, pelo país, desta vez para o estado do Mato Grosso. Acompanhe. Bom, por aqui o Agricultura BR segue trazendo os destaques agora para o mercado internacional do milho, negociações do milho na Bolsa Norte-Americana, Bolsa de Chicago. Vamos ver como tem as posições aqui. Hoje em recuo, posição de dezembro negociado com queda de 0,40% a $3,65 mais 75 por bushel. Março, queda de 0,40% a $3,71 mais 50 por bushel. Maio, $3,77. Agora caiu um pouco mais, vem com uma queda, recuo de 0,39%, enquanto julho do próximo ano vem com negócios a $3,82 mais 25 por bushel, recuo de 0,32% para essa posição. Assim vem os negócios no mais curto prazo para o milho em Chicago. Ontem até que tinha uma operação em alta por conta de principalmente coberturas técnicas, um ou outro investidor também aproveitando os valores muito baixos, mas esse fundamento que a Juliana falava a respeito para o algodão, sobre a pressão que o dólar muito elevado no mundo todo traz para as commodities agrícolas americanas. Ela falava de algodão, serve também para o milho, serve muito para o trigo e também acaba se encaixando para a soja. Olha, essa semana tem uma situação diferente nos Estados Unidos. Próxima quinta-feira é feriado nos Estados Unidos, dia de ação de graças, com isso na operação em bolsa. Na sexta-feira até que volta a operar, mas vai ser em horário reduzido, portanto, o volume de negócios entre um feriado e um final de semana é muito baixo. Com isso, nós vamos ter 4 dias sem operação de bolsa seguidos. Quinta, sexta-feira, sábado e domingo. Só na próxima segunda é que vai haver realmente uma operação na Bolsa de Chicago. Então, pode-se considerar que amanhã é o último pregão mesmo que se vai ter de negócios na Bolsa Norte-Americana. Por aqui nós vamos trazer agora algumas pontuações e também elementos que mostram para o telespectador do Agricultura BR o que vem acontecendo no cenário internacional do milho. E nós temos aqui a situação gráfica, a primeira análise. Nós temos aqui o que acontece com a projeção nos Estados Unidos em relação à importação chinesa, uma importação mais baixa, e você observa aqui o que ocorre com a China nas últimas temporadas, né? E aqui 2015 e 2016 chegando a 3.200.000 toneladas que foram importadas, abaixo, portanto, do que acontecia na temporada 14 e 15, que eram 6 milhões de toneladas para o milho importado pela China. A China que tem aproveitado também algumas situações no mercado para fazer aquisição de milho. E mais do que isso, tem comprado milho de países que normalmente não fazem essa aquisição, como Ucrânia, por exemplo. Aliás, Ucrânia nos últimos dias nós temos citado com alguma frequência, principalmente em relação a trigo, mas também em relação ao milho. A Ucrânia tem se valido e ocupa lugar
que normalmente é destinado aos Estados Unidos. Estados Unidos que tem uma situação de pressão sobre os negócios muito forte, seja por conta do dólar, que já foi citado aqui no dia de hoje, por conta da colheita muito cheia nos Estados Unidos, é uma área que foi cultivada que rendeu, por conta da produtividade muito alta, rendeu muito milho nos Estados Unidos, essa quantidade toda de milho acabou abarrotando armazéns e tem milho a céu aberto. Então, toda essa situação coloca mais pressão ainda sobre esse mercado. A gente continua falando de milho. Atenção agora para os negócios com o cereal no mercado futuro do Brasil. A gente dá uma olhada então em como o mercado enxerga o preço do milho lá para frente. Negócios com cereal hoje na BMF Bovespa, a Bolsa Paulista, operando em baixa. A posição de janeiro de 2016 é a que tem o maior número de contratos negociados, acima de 2.600. Opera agora com R$ 34,90 o valor de cada saca. Esse valor vem com queda de 0,31% em relação ao ajuste anterior de ontem, quando o valor passava de R$ 35. Já o milho para entrega em março vem a R$ 35,54 a saca, queda de 0,5%. A posição de setembro do ano que vem também tem contratos negociados hoje, são 160. Eles vêm na estabilidade, no mesmo valor do ajuste anterior, negociando a saca a R$ 33,90. Por aqui agora é hora de mais cotações do milho, mas no mercado físico nacional. Acompanhe. Olha, informação importante agora sobre as exportações de carne bovina do Brasil, que podem totalizar, no mês de novembro, 106.400 toneladas exportadas para os mais variados destinos, principalmente, como você conferiu no programa de ontem, esses destinos, pensa sempre em Hong Kong, China, e depois pensa em Rússia e também em outros países. Esse volume, ele pode chegar, portanto, a mais de 106 mil toneladas, 106.400 toneladas. Mas o que mais chama a atenção, de acordo com a equipe de pecuária de corte da agência Rural Business, é o faturamento em reais. Esse faturamento em reais pode chegar a 1,7 bilhões de reais no mês de novembro, pelo acompanhamento dos números da Secretaria de Comércio Exterior, pelas médias por dia útil que se tem das exportações. Esse número deve ser batido, deve ser alcançado, mesmo com uma média de dólar aí a R$ 3,72, R$ 3,73, que é o que se viu durante o mês de novembro. Cotações do Bezerro. Oferecimento Eprinet por 1. Sua opção na terminação. O único carência zero. A gente fala agora para você sobre o setor sucroalcooleiro. Olha só, a única que a União da Indústria da Cana-de-Açúcar divulgou na manhã de hoje o relatório da moagem de cana na região centro-sul do Brasil durante a primeira quinzena deste mês de novembro. A região moeu 25.610.000 toneladas de cana, superando em 10% o resultado observado na mesma quinzena do ano passado. No acumulado da safra, desde o início até o dia 15 deste mês, a moagem somou 544.530.000 toneladas, 6 milhões acima do registrado no mesmo período do ciclo passado.
De acordo com a Única, a maior disponibilidade de cana nesta temporada deve prolongar até dezembro os trabalhos de processamento. Até o dia 15, apenas 26 unidades haviam encerrado a moagem, 1/3 do observado na safra passada. A estimativa apresentada pela Única no mês de maio deste ano para o total da moagem na região centro-sul do país nessa atual temporada 2015-2016 é de 590 milhões de toneladas. Bom, a gente continua trazendo para você informações a respeito deste setor, mas agora a gente fala de preço. Preço do açúcar, um dos derivados da cana. A gente começa trazendo para você um panorama internacional. Bom, o que acontece com os preços do açúcar ao longo deste ano é que desde agosto até agora eles vêm subindo na Bolsa de Nova York. Isso acontece porque há uma expectativa global de ter menos produto do que a demanda, do que o mundo precisa. Então, desde agosto, quando eles atingiram os valores mais baixos dos últimos 7 anos, os preços do açúcar vêm subindo pouco a pouco. No acumulado deste período de agosto até agora, já subiram quase 50%. A gente acompanha o que acontece com o mercado nesta terça-feira. Você vê o açúcar operando em mais um dia de alta por lá. A posição de março vem a 15 centes de dólar mais 71 por libra-peso, alta de 1,94%. Já a posição de maio opera a 15 centes mais 28 por libra-peso, subindo 1,73%. A posição de julho sobe agora 1,49%. Vem com esse movimento de alta também operando a quase 15 centes de dólar por libra-peso. E a posição de outubro também opera no mesmo valor, a 14 centes mais 92 por libra-peso, com uma alta de 1,49%. Bom, o que também acontece no mundo é que recentemente a Índia anunciou que também deve ter uma produção inferior. A Índia, que é o segundo maior produtor de açúcar do mundo, depois do Brasil, impacta nos negócios, já que por lá a produção é bastante grandiosa e abastece boa parte do mundo. Bom, aqui no Brasil, os preços do açúcar também vinham em ritmo crescente de agosto até meados de novembro, mas segundo o CPEA, nas últimas semanas começou a cair. Primeiro a gente dá uma olhada em como estão os preços, já já a gente comenta o que deve ter acontecido. Você vê o valor médio do açúcar cristal negociado no Porto de Santos no dia de ontem a R$ 77,84 pela saca de 50 quilos. Esse valor representou uma alta de 0,5% em relação ao fechamento da sexta. No acumulado deste mês de novembro, açúcar já subiu mais de 5% aqui no Brasil. Bom, de acordo com o CPEA, essa baixa na movimentação de negócios aqui do Brasil, apesar dos preços estarem alta, os negócios deram uma reduzida, se deve por conta da alta dos preços, já que os compradores ficam mais recuados. Bom, a gente segue com a Agricultura BR por aqui, trazendo para você mais cotações de mercado. No próximo bloco tem os destaques do mercado do arroz e também a previsão do tempo para o sul do país. Você vai saber também sobre o desenvolvimento das cultivares de café do país daqui a pouco no Agricultura BR. Agricultura BR de volta. Se você chegou agora, uma boa tarde para você. Vamos saber agora como é que estão os preços do arroz no mercado físico nacional. É isso mesmo, a gente dá uma olhada agora no indicador arroz feito pelo CPEA. De acordo com as apurações do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, os preços continuam firmes, com pouca oferta do produto disponível para o mercado. Os valores seguem acima de R$ 41 e a gente acompanha agora no gráfico qual foi o valor anotado em média ontem. Preço da saca de 50 quilos ficou em R$ 41,28, tomando como base o estado gaúcho, o maior estado produtor do cereal aqui no Brasil. A alta foi de 0,22% no dia. No acumulado do mês, o valor já passa de 1% de variação positiva. Agora a gente confere as cotações do mercado físico do arroz, mas para o cereal beneficiado.
Bom, a Agricultura BR agora traz em destaque o mercado internacional do trigo. Vamos saber como é que está a operação na Bolsa de Chicago. A gente já vê fundamentos também. Bom, o trigo, como acontece quase diariamente, vem em queda. E o trigo na posição de dezembro, negociado a $4,90, com uma queda de 1,01% para essa posição. Março a $4,93, mais 75 por bushel, queda de 0,80%. Maio, $4,97, mais 75 por bushel, uma queda de 0,74%. E julho, $5,01, mais 50 por bushel, queda de 0,74%. Assim vem sendo negociado o trigo. O trigo com queda é uma situação até comum para o trigo. O trigo chegou até a operar em alta no dia de hoje, vinha com uma alta nessas posições de mais curto prazo, cerca de até 5 centes de dólar acima do que você viu ali nos últimos negócios. Bom, por aqui a gente traz então os fundamentos para esse mercado. O mercado do trigo, que é um mercado um pouco mais complicado, porque ele tem toda a pressão do dólar mais alto, dólar elevado, tem ainda as questões da concorrência com outros importantes países produtores. E aí eu cito Rússia, Ucrânia, e a Ucrânia tem falado bastante ultimamente, mas são 38 milhões e 500 mil toneladas que Rússia e Ucrânia estão exportando na temporada 15-16. Tem o Canadá também ganhando cada vez mais expressão nas exportações internacionais do cereal. E ainda, Rússia já é o maior exportador. Já fazia quase 50 anos que os Estados Unidos eram maiores exportadores mundiais de trigo, situação que se inverte nessa temporada 2015-2016 pela total falta de competitividade do produto norte-americano, principalmente por conta do dólar. Com isso, os estoques americanos são extremamente elevados. Vamos ver agora algumas análises gráficas. Você tem aqui o histórico de vendas para as exportações norte-americanas. Nós temos aqui históricos de vendas do que vinha ocorrendo. Tem a temporada 15-16 com 13 milhões 880 mil toneladas exportadas, né? E a temporada 14-15 trazia no mesmo período 16 milhões 250 mil toneladas. Assim vem as exportações de trigo dos Estados Unidos. Dando sequência aos números, nós temos agora mais uma situação gráfica. Nós mudamos aqui o cenário e vamos mostrar a projeção americana para as temporadas, as últimas temporadas. Está vendo aqui a análise gráfica feita pela agência Rural Business, o que aconteceu nas últimas temporadas e o que deve acontecer na temporada 15-16. Portanto, 11-12, 28 milhões 610 mil toneladas. Chama atenção a temporada 13-14 com 32 milhões de toneladas. 14-15, temporada passada, 23 milhões 250 mil. E a temporada 15-16 com 21 milhões 770 mil toneladas de trigo exportadas. Por aqui a gente segue com o programa trazendo para você agora informações sobre o tempo. Olha só, o estado do Paraná é o estado que tem recebido o maior volume de chuvas nos últimos dias, o que prejudica os trabalhos no campo e também favorece o aparecimento de doenças. No caso da soja, por exemplo, no início dessa edição, a gente trazia para você que o Paraná já contabiliza 20 casos de focos de ferrugem asiática da soja. A gente vai falar agora com a equipe da Somar, então, para saber qual é a posição para o clima no Paraná nos próximos dias. E a Thaís volta a falar com a gente aqui. Vamos ver se a Thaís já está pronta para trazer as informações do clima. Bom, por enquanto, tá certo. Por aqui, Thaís. Thaís, quais são os destaques? Sim, Juliana, as chuvas continuam ainda sobre a região sul do país até o fim desta semana. E o destaque vai ainda para o estado do Paraná, previsão de chuva forte ainda em grande parte do estado, até pelo menos a próxima sexta-feira. Na tarde de hoje, o tempo vai ficar um pouco mais firme só mesmo sobre o Rio Grande do Sul. Entre Santa Catarina e também Paraná, como a gente pode observar aqui, a previsão é de tempo bastante instável, sendo que na área mais escura do mapa, no norte do Paraná, há risco inclusive de chuva forte na tarde de hoje. No Rio Grande do Sul mesmo é que o tempo fica um pouco mais firme. Amanhã, novamente, o tempo ainda bastante instável e com chuva entre Paraná e Santa Catarina. Dessa vez é no oeste do estado do Paraná que a previsão de chuva um pouco mais forte e risco também para
temporais. Sobre o Rio Grande do Sul, como a gente observa na tarde de amanhã, tempo ainda firme. Na quinta-feira vai voltar a chover sobre o Rio Grande do Sul, principalmente nas áreas a oeste e norte do estado. Novas instabilidades voltam a se propagar e provocam chuva. Só que é no Paraná que as chuvas mais intensas ainda se concentram até a quinta-feira. Na verdade, entre Paraná e Santa Catarina, nessa região aqui é que são esperados os maiores volumes de chuva na quinta-feira. Só que a partir da sexta-feira, esse padrão se inverte. Vai voltar a chover muito forte sobre o Rio Grande do Sul no decorrer deste fim de semana. Entre a sexta e o sábado, uma nova área de baixa pressão se forma sobre a região sul do país e provoca chuva muito forte no Rio Grande do Sul. O risco para temporais com ventania e até queda de granizo é bastante elevado no estado gaúcho a partir do próximo sábado, enquanto que no Paraná e em Santa Catarina a chuva perde um pouco de força no decorrer do fim de semana. Nesses próximos 5 dias, como a gente pode observar aqui, os maiores volumes ainda concentrados sobre o estado do Paraná até pelo menos o dia 28, 70 milímetros acumulados entre o norte e também o oeste do estado. Até o fim dessa semana, as chuvas ainda ficam um pouco mais irregulares no Rio Grande do Sul, só mesmo no noroeste do estado é que chove um pouco mais, também 70 milímetros. É no decorrer do fim de semana que a chuva volta a ganhar força sobre o Rio Grande do Sul. Daqui a pouco eu volto com mais. Obrigada, Thaís, e pelas informações até já. Bom, antes dela entrar aqui para trazer o destaque do tempo para você, você acompanhava os valores do trigo no mercado físico do Brasil de acordo com o CPEA. Agora sim a gente detalha melhor essas informações, então acompanhe comigo agora o preço negociado para o cereal no estado do Paraná no dia de ontem. Você vê que ele caiu em relação ao fechamento da última sexta, ficou negociado em média por R$ 728 a tonelada. Nesse gráfico a gente vê bem o que tem acontecido no Paraná com o preço do cereal nesse mês. Ele tem oscilado bastante, né? E a gente responde isso através da pesquisa feita pelo CPEA, que aponta que essa variação tem acontecido dependendo da qualidade do produto que está sendo ofertado e também da necessidade, seja de venda ou de compra do cereal. Por isso tem essa oscilação bastante intensa para o preço do trigo aqui no Brasil nos últimos dias. Bom, agora a gente confere mais cotações do cereal no Paraná em cada município produtor. Veja. Bom, a Agricultura BR tem tido um contato um pouco maior, principalmente nos últimos 10 dias, com o sojicultor brasileiro. A questão é a seguinte: quem ainda tem soja para comercializar vai vender ainda nessa temporada, portanto, até o próximo mês, final do próximo mês, ou vai esperar virar o ano? Essa é a questão, nós queremos saber como que você pretende vender essa soja. Você, para responder, é simples, você pode responder pelo 67 9656 2266, mas também tem outras maneiras de você entrar em contato no Agricultura BR. Acompanhe. Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em 3 horários, sempre com você. No próximo bloco, você tem os destaques dos preços do café aqui no Brasil. E a previsão do tempo para as regiões produtoras de café em todo o país depois do intervalo.
Estamos de volta. O destaque agora é para a região produtora de café no Brasil, porque a gente vai falar sobre o clima. Exatamente. Olha só, apesar das chuvas estarem mais frequentes e também um pouco mais favoráveis na região sudeste do país, a questão da umidade de solo ainda não é favorável entre o norte de Minas Gerais e o estado do Espírito Santo. Já em estados como Rondônia e Paraná, a situação é diferente. A umidade já é bastante adequada para o desenvolvimento do café. Quem vai falar a respeito deste assunto é a Thaís Baroni, que volta ao Agricultura BR e traz esses destaques. Nós tínhamos até visto há pouco um gráfico para a região sudeste em que você mostrava que tem até uma chuva aparecendo ali no Espírito Santo com um pouco mais de intensidade. Como é que fica essa questão de chuva e também umidade nesses estados, Thaís? É isso mesmo, Fabiano. Na região sudeste, as chuvas elas devem ficar ainda regulares nas próximas semanas e nas áreas mais ao norte de Minas e também Espírito Santo vai voltar a chover um pouco mais agora nos próximos dias até o fim de novembro e também no início de dezembro. Nessa região, como vocês falaram, a umidade do solo ainda não está tão elevada, mas ela já subiu um pouco em relação ao mês de outubro, por exemplo, quando as chuvas foram bem fracas nesses dois estados. No Espírito Santo, inclusive, nas áreas mais ao sul do estado, a umidade do solo subiu até que bastante agora nos últimos dias. Entre o estado do Paraná e também Rondônia, a umidade do solo também está elevada, só que é no estado do Paraná que o solo está um pouco mais encharcado. E com as chuvas que estão caindo e vão continuar caindo no estado durante essa semana, a umidade do solo deve subir ainda mais, o solo vai ficar bastante encharcado. Agora, nos próximos 5 dias, como eu disse, as chuvas ainda ficam mais volumosas mesmo sobre o estado do Paraná e nas áreas ao norte de Minas e do Espírito Santo, ainda teremos chuvas um pouco mais irregulares neste período entre os dias 24 e 28 de novembro. O mesmo vale para o estado de Rondônia, ainda teremos baixos acumulados neste período. Já no segundo período, a partir do dia 29, aí sim a chuva volta a ganhar força nas áreas produtoras da região sudeste, em especial de Minas e do Espírito Santo. Os acumulados de chuva já sobem bastante, isso porque teremos uma frente fria que ela deve ficar parada aqui na costa da região sudeste, provocando essa chuva um pouco mais volumosa entre Espírito Santo e também Minas Gerais. Neste período também os acumulados voltam a subir um pouco mais em Rondônia e no estado do Paraná, como eu falei há pouco, as chuvas perdem um pouco de força, mas ainda ficam constantes neste segundo período. No terceiro período, entre os dias 4 e 8 de dezembro, ainda teremos chuvas bem volumosas, bem expressivas entre o norte de Minas Gerais e também do Espírito Santo. Portanto, a previsão é que a umidade do solo volte a subir entre esses dois estados até o fim deste mês e também no início do mês de dezembro. Hoje eu encerro minha participação por aqui. Boa tarde, volto com vocês no estúdio. Obrigado, Thaís. Uma ótima tarde para você. Por aqui é hora de cotações de mercado. Veja como estão os valores do café hoje pelo país. E a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, por meio do Instituto de Agronomia de Campinas, o IAC, desenvolveu 90% das cultivares que são utilizadas no Brasil. Cultivares de café. Esse é um fator muito importante. Essas cultivares, estou falando de café arábica, aquele que popularmente é chamado de café de garrafa por conta do aroma e outras características de sabor e principalmente de aceitação no mercado brasileiro. Um outro fator importante em relação ao IAC são as variedades que são mais utilizadas. Apesar do IAC já ter desenvolvido pelo menos 66 delas, é a Mundo Novo e também a Catuaí, que representam quase 90% de todo o parque cafeeiro nacional, mostrando que o IAC consegue desenvolver essas cultivares, que elas são mais adaptáveis ao tipo de solo, apresentam produtividade adequada, questão de sabor, de aroma e, ultimamente, as pesquisas têm apontado também para a necessidade de cultivares e também de desenvolvimento de novas plantas que sejam resistentes à seca, a questão do estresse hídrico por falta de água, em especial no estado de Minas Gerais.
Você segue acompanhando com a gente números do preço do café aqui no Brasil. A gente traz para você agora os indicadores do Arábica e do Conilon de acordo com o CPEA, que é para você ter mais uma base de como estão os preços desta commodity aqui no país. E a gente começa trazendo para você então o indicador para o café Conilon. Você vê o valor anotado ontem, tomando como base a maior região produtora, Espírito Santo. Você vê que no dia 23 de novembro, ontem segunda-feira, a saca de 60 quilos do Conilon foi negociada em média por R$ 374,10. Anotou uma leve queda de 0,17% em relação ao fechamento da última sexta, mas no acumulado do mês de novembro ainda acumula uma alta, é uma variação muito baixa, mas ainda assim vem um pouquinho acima do valor que começou o ano. A alta notada para o Conilon é de 0,06% no acumulado deste mês de novembro. Agora a gente acompanha os negócios com café Arábica e você confere agora comigo que o valor de ontem ficou em R$ 470,45. Uma queda expressiva em relação ao fechamento da última sexta, que foi motivado principalmente pela queda no preço do café negociado no mercado futuro de Nova York. A queda em relação à sexta foi de quase 2%, uma variação negativa bastante expressiva. No acumulado deste mês de novembro, o preço do café Arábica vem acumulando queda. Acumula uma queda superior a 0,30% neste mês para a variedade arábica, tomando como base aí o estado de Minas Gerais. Agora é hora de mais cotações do mercado físico, desta vez para o estado do Espírito Santo. A Agricultura BR volta a trazer a destaque o milho. Quem perdeu um dos blocos do Agricultura BR segunda edição, não tem problema, que você vai acompanhar agora o que acontece em Chicago. Hoje, dia de queda, nessa semana que é mais curta para os negócios na Bolsa Norte-Americana por conta de um feriado que acontece nos Estados Unidos na próxima quinta-feira, feriado de Ação de Graças. Nós temos aqui a posição de dezembro negociada a $3,64 mais 75 por bushel, um recuo de 0,68%. Março cai 0,67% a $3,70 mais 50 por bushel. Maio, $3,76 mais 25 por bushel, queda de 0,59%. Julho, $3,81 mais 75 por bushel, queda de 0,45%. Aqui destaques para o mercado internacional do milho, negociado em Chicago. Lembrando que milho nos Estados Unidos tem uma grande colheita, essa colheita já foi praticamente toda retirada dos campos, está abarrotado de milho, o dólar é alto, o produtor americano coloca milho à venda, tudo isso traz muita pressão sobre o mercado. Mais do que isso, tem ainda o petróleo que vem operando com irregularidade. Nesta última semana, um dos destaques, nesta segunda-feira inclusive, um dos destaques do portal da agência Rural Business era exatamente o petróleo que vai tendo oscilações e pode cair mais. Se o petróleo cair mais, isso impacta diretamente nos negócios com milho. Lembrando que quase 39% de todo o milho produzido nos Estados Unidos é utilizado para produzir etanol. Então, um negócio acaba influenciando o outro. Aqui no Brasil, os negócios no mercado físico seguem estáveis. Hoje, um pouco mais cedo, nessa edição da Agricultura BR, o indicador Milho Brasil fechado ontem trazia valores de R$ 28,62 por saca de 60 quilos, numa média que se consideram os 8 principais estados do país. Confira agora como é que estão as cotações em todo o Brasil.
Reta final do programa desta terça-feira. Para você que está acompanhando o Agricultura BR, a partir de agora, os negócios são para a soja. As informações são a respeito do plantio da oleaginosa aqui no Brasil. Bom, no estado de Mato Grosso do Sul, apesar dos trabalhos de semeadura estarem atrasados, os produtores estão conseguindo fazer o plantio dentro da janela ideal. Quem traz as informações direto do campo para a gente é a repórter Miriam Valadares. Na região norte de Mato Grosso do Sul, a irregularidade das chuvas atrasou o plantio da soja. Nesta propriedade, que fica em São Gabriel do Oeste, são 1.300 hectares destinados ao cultivo da oleaginosa. Eu comecei a plantar soja no dia 20 de outubro. Esperava terminar no máximo até o dia 10 e consegui terminar dia 18. Porque as chuvas estão muito disparelhas, não está chovendo, não é uma chuva geral. Ela chove em alguns locais e em alguns locais não chove. De acordo com o presidente do Sindicato Rural do município, o atraso que se estendeu por toda a região não é significativo a ponto de comprometer o desenvolvimento das lavouras. Mesmo com esses atrapalhos aí do clima, que praticamente tem muita semelhança com o ano passado, nós estamos dentro de uma janela muito boa para o plantio da leguminosa soja, porque antes nós plantávamos quase toda ela dentro do mês de outubro e só se trabalhava com cultivares precoces. Então era um risco muito grande de errar por uma questão climática, qualquer comportamento anormal. A soja, como tinha uma precocidade muito grande, ela terminava o ciclo mesmo faltando chuva. E eu acho que com essas mudanças climáticas que estão acontecendo, o ciclo do plantio se alongou um pouco, mas está dentro de uma época ideal para o desenvolvimento da soja. De volta à lavoura do seu Sebastião, podemos notar o vigor da oleaginosa. A expectativa do agricultor é colher 95 mil sacas. Destas, 60 mil já foram vendidas. O preço médio de comercialização é de R$ 58,00 por saca. Com esse câmbio, apesar do preço de soja em dólar estar baixo, o câmbio favoreceu alguns contratos futuros. Então eu tenho aproximadamente 60% da minha expectativa de produção comercializada. De acordo com o IBGE, São Gabriel do Oeste é o município do estado com os maiores índices de produtividade de soja. A média é de 62 sacas por hectare. A expectativa para esta safra é manter os bons índices. Miriam Valadares para o SBA. E olha, o Rio Grande do Sul é o estado que mais sofreu com excesso de chuvas, ainda passa por impactos muito fortes em relação às chuvas e à alta umidade do solo. O solo no Rio Grande do Sul, em muitos lugares do estado, está saturado por conta do excesso de chuvas. Entretanto, neste momento em que tem uma certa estiagem por lá, é intensificada a semeadura da soja no estado do Rio Grande do Sul. Essa semeadura que, por enquanto, só alcançou 32% da área destinada ao plantio da soja. É o que você vai conferir agora na reportagem de Viviane Lara. No Rio Grande do Sul, os produtores correm contra o tempo. 5,4 milhões de hectares serão destinados à soja. Até o momento, apenas 32% do total foi semeado, segundo o informativo da Emater. No mesmo período, no ano passado, o percentual ultrapassava mais da metade da área. Com elevados períodos de chuva, o plantio da soja tem sido intensificado nos dias ensolarados, aproveitando o melhor período para a cultura. Novembro é considerado ideal entre os meses recomendados, de outubro a dezembro. Mas a implantação da oleaginosa com solos encharcados preocupa os trabalhadores rurais. Além da umidade, as chuvas pesadas após a semeadura já refletem em custos para a lavoura. Estamos aí com cerca de 20% a 25% atrasado em relação ao ano passado. Temos dificuldades também em áreas baixas, áreas um pouco úmidas, que talvez se tenha muita dificuldade de plantar esse ano. E o mercado até agora não precificou isso. Segundo o Décio, os produtores precisam estar preparados para não onerar ainda mais as lavouras. Muito planejamento, muito cuidado nas aplicações para não onerar muito a lavoura. Agora também não podemos deixar de colocar aquilo que for necessário, no momento certo. Sérgio adiantou o plantio devido às previsões que indicavam volumes significativos de chuvas. E 80% da área já está semeada.
Na propriedade, cerca de 1.080 hectares devem receber a cultura nesta safra. Iniciou mais cedo, né, mas está dentro do normal, né, pro período aí, a porcentagem de área plantada aí. Até o final do mês aí é o melhor período, então a gente tá dentro da janela ideal de plantio ainda, né. As lavouras que já emergiram apresentam um desenvolvimento satisfatório. Viviane Lara para o SBA. E ainda falando em soja, a gente acompanha os negócios de agora com a soja futura negociada lá em Chicago, que hoje abriu o dia em alta, mas há pouco mudou o rumo dos negócios, vinha com leve pressão negativa. A gente acompanha agora as últimas negociações, então, e soja mais uma vez muda o rumo dos negócios nesta terça-feira em Chicago. Janeiro e todas as demais posições já operam em alta de novo. A posição de janeiro vem agora a $8,66 mais 75 por bushel, alta de 0,28%. Março vem a $8,68 mais 25 e sobe 0,23%. A soja para entrega em maio do ano que vem opera a $8,74 mais 50, com alta de 0,20%. E a posição de julho subindo 0,22%, negócios a $8,80 por bushel. Bom, por aqui nós vamos ver agora o outro elemento que forma preço de soja aqui no Brasil, e esse elemento tem andado na contramão do que nós vimos durante todo o acumulado do ano. O dólar vem em recuo. Há pouco ele vinha perdendo novamente. Vamos ver como é que está o dólar. Aparentemente está no vermelho, é isso mesmo. O dólar agora com uma queda de 0,77% a R$ 3,70. O dólar há 2 semanas ele vinha negociado em queda em relação ao fechamento do mês de outubro, mas sempre na marca de 3,80, um pouco abaixo disso. Agora o dólar ele vem insistindo em ficar em 3,70 e eventualmente abaixo desse patamar. Dólar a R$ 3,70 mais 6, dólar comercial negociado no Brasil, queda de 0,74% neste momento. Bom, essa edição está quase chegando ao fim. Antes da gente se despedir, a gente relembra com você quais foram os principais destaques do dia. Bom, aqui na Agricultura BR você viu informações importantes a respeito da Argentina, principalmente a respeito do que se comentou nas últimas semanas sobre estoques muito elevados por conta e como que esses estoques ganhariam todo o mercado por conta da mudança de governo na Argentina, um boato que se espalhou por lá e acabou ganhando o mundo todo. Você acompanhou com a gente nesta edição como está a semeadura da soja e o desenvolvimento das lavouras nos estados produtores. Um destaque fica por conta de Minas Gerais, que até pouco tempo enfrentava tempo seco e agora com as chuvas dos últimos dias tem favorecido o plantio no campo. Outra informação importante foi essa melhora na questão climática no norte de Minas Gerais e até no estado do Espírito Santo. As próximas semanas devem devolver um pouco da umidade do solo naquelas regiões que vinham sendo mais castigadas pela seca. E ainda você conferiu com a gente o ritmo da moagem da cana-de-açúcar na região centro-sul do país. Até o dia 15 deste mês de novembro, a moagem já somava mais de 544 milhões de toneladas de cana, de um volume total esperado de 590 milhões. Bom, se você perdeu alguma destas informações, pode rever no blog do Agricultura BR. Obrigada pela companhia, tenha uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.